Depois de tanto papo de bairro. Não, vamos conhecer um pouco a história do Douglas, né? Como é que começou? A gente tava batendo aqui um papo antes de começar, né? Douglas não veio de um lar cristão, né? Um berço evangélico. Sim, e engraçado a gente começar a falar de Bangu, porque no decorrer da minha trajetória no meu ministério, eu passei... Bangu teve, assim... Até o próprio Bangu Atlético teve uma influência também no meu ministério, assim, né? O time? Não, o espaço do Bangu Atlético Clube, porque... Quando eu comecei a ter oportunidades tinha shows da Bruna Carla, shows da Fernanda Brum. Tá. No estádio. Aí eu abri os shows... Não, era na quadra. Na quadra? Isso, do Bangu Atlético Clube. Moça bonita lá do... Não. Não, no centro de Bangu. No centro de Bangu. Aí eu abri os shows. Aí eu fui amadurecendo, né? Mas ali foi uma parte do... Porque assim... Vamos do início. Pode ficar à vontade. À vontade que a gente não tem pressa, não. Não tem pressa. Detalhes. Pode ficar à vontade. Eu tava... Tudo começou... Meus pais não eram da igreja. Eu não era da igreja, mas isso era criança, adolescente. E tudo surgiu quando eu tava numa festa Halloween e eu quebrei meu braço nessa festa. Meu pai tinha saído, eu tava com os colegas. Meu pai saiu pra beber, assim, com minha mãe, com os amigos dele. E eu quebrei meu braço e meu pai veio me buscar. E eu dentro do carro eu falei assim, pai, a gente precisa procurar uma igreja. Só que eu nunca tive influência nenhuma, assim, eu nunca tive experiência nenhuma de igreja. Assim, minha avó é católica, e toda a minha vida sempre foi ir ali assistir uma missa, com minha avó ali de vez em quando, ou assistir um filme, assim. Eu nunca tive experiência com igreja evangélica, cristã nenhuma, assim, né? E ali eu nem entendi, e hoje eu já entendo que era o propósito mesmo de Deus, assim. Meu pai já tinha aceitado Jesus, depois eu fui descobrir que meu pai já tinha aceitado Jesus várias vezes, meu pai já tinha tido uma experiência, e depois o meu pai procurou uma igreja, meu pai aceitou Jesus, depois meu pai começou a caminhar na igreja junto com minha mãe, né? E ali eles foram obreiros, ali serviram na igreja, e hoje meu pai é meu pastor. Loucura. Aí eu também, quando meu pai era obreiro, aí eu comecei a caminhar junto com eles também. Que até então eles aceitaram, mas você não tinha... Não, eu falei, eles aceitaram. Mas eu tô bem aqui. Eu tô aqui, Amém. Eu via meu pai chorando na igreja, eu não entendia muito. Adolescente, criança, eu não entendia muito. Eu falei, não. Aí depois eu caminhando, né, minha mãe falando assim, não, tu vai pra igreja sim. Tá me colocando ali no caminho do Senhor, porque eu não era muito bom na escola, então minha mãe falava, então você não tirou nota boa, então tu vai pra igreja. É meio que um castigo. Era castigo ali que na verdade não era um castigo, né, que pra mim o castigo era a vida que eu tava vivendo. Caramba. E isso, graças a Deus, eu agradeço aos meus pais por ter me direcionado ao caminho do Senhor. Mas tu não, assim, desculpa interromper, não gostava de escola, não estudava? Rapaz, eu tinha um negócio... Eu gostava... Porque eu sempre fui muito resenha. Eu sou resenha até hoje. Eu gosto de conversar, de brincar, zoar os outros, botar uns apelidos nos irmãos. Entendi. Botar uma pilha mesmo. Botar uma pilha. Entendeu? Se fosse pra dar aquela estudada e zoar... Aí tava dentro. Era zoeira demais. Tu é da bagunça? Da bagunça. Fundão da sala. Fundão da sala. E aí eu comecei a caminhar com os meus pais, eu comecei a fazer parte de teatro. Nisso eu não cantava, nunca cantei. Meu pai, quando a gente saía, assim, pra noite, assim, música MPB, essas coisas assim, meu pai me levava junto. Legal. Aí eu sempre gostei muito dessa coisa de música ao vivo, mas só que meu pai tentou me colocar na aula de teclado, violão, mas eu nunca me interessei. Tanto que eu aprendi a tocar teclado sozinho. Na época nem tinha YouTube, acesso a essas coisas, eu aprendi sozinho mesmo, falei, e num teclado que nem tinha som. Era loucura total. Caramba, ué. Era papel, o teclado aqui, eu falava, então o nome dessa tecla é do, aqui, né? Aí eu pegava, antes disso tudo, eu pegava a capa do violão e ficava
tocando assim, Eu gostava da música, mas no meu início na igreja, eu só achava bonito. E ali eu comecei a me envolver na igreja como no teatro, tal. E ali eu fui desenvolvendo, aí meu pai saiu a pastor, aí meu pai me chamou, não, vem trabalhar aqui comigo, isso aqui, vem cantar, vem... Na verdade, nem tocar, né? Porque eu não tocava ainda. Uhum. Vem aqui cantar aqui na igreja, tal. Aí eu comecei a cantar na igreja, comecei a gritar, dar meus gritos na igreja. E eu cantava escondido, eu cantava atrás da pilastra, tinha muita vergonha, assim. Caramba. E aí eu comecei ali a caminhar com meu pai, era uma multidão, era 3 pessoas dentro da igreja. Caramba. Era uma loucura. Imagina, para um adolescente que não tinha jovem nenhum na igreja, e você acreditar que vai valer a pena aquilo tudo, sabe? Aquele meu processo todo de... Porque imagina um adolescente, um jovem, acreditar em algo que algo vai crescer, que algo vai se desenvolver, que algo, sabe? Vai chegar jovens, vai chegar amigos, vai chegar pessoas realmente do céu para sua vida. Só que na sua realidade, no seu dia a dia, poxa, não tinha ninguém. Então eu passei por essa situação de tipo assim, caramba, não tem ninguém aqui, mas vamos continuar aqui trabalhando aqui. Eu continuei trabalhando ali com os meus pais e foi chegando, né? Era uma igreja pequena, né? Era uma igreja pequena, muito pequena. A gente começou numa garagem. E ali a gente trabalhando, na verdade começou como um ponto de pregação. E ali, até depois que se formou uma igreja. E hoje tem 200 pessoas lá na nossa igreja. Às vezes até passa um pouquinho mais. Hoje já tem grupo jovem, hoje já tem os músicos, a galera que canta lá, e tudo foi levantado lá, sabe? Isso que é o mais bonito, Você os acompanhar obreiros, o crescimento, isso é muito legal. E eu vim desenvolvendo com meu pai, eu aprendi, né, a tocar. Aí teve uma vez que uma irmã chegou pra mim e falou assim, nossa, você tem uma voz bonita, poxa, canta. Você quer gravar, não? Mas antes dela chegar, eu fiz umas aulas de canto, aí eu comecei a me envolver nas aulas de canto. E aí eu comecei a tocar alguma coisa lá na igreja, né? Aí o pessoal mandava eu parar porque eu atrapalhava. Falava, não pode tocar não, tá atrapalhando. Aí depois que eu comecei a tocar melhorzinho, aí ia chamar. Aí falou, pode tocar essa música aqui? Eu falei, agora tu quer que eu toque, né? Aí foi assim, a gente foi batalhando, as irmãs lá gritando, porque ele vive naqueles tom tudo desafinado e eu tendo que catar ali as notas ali, loucura total. Mas é bom demais, a lembrança, né? Ter essas lembranças que hoje a gente, ninguém nasce grande, né, cara? Tudo começa aos poucos. Ele quer Assembleia? Eu sou da Assembleia de Deus, Ministério Restaurando as Famílias. Top. Mas é parede preta, loucura total. Não é aquela Assembleia tradicional, não, né? Não pode andar direito. Tem umas antigas aqui. Parede preta, tem revelação, tem fogo desce lá na igreja. Maneiro.